Então você precisa produzir melhores conteúdos. Hoje você vai aprender como planejar o seu conteúdo com ferramenta, com tecnologia. Eu vou disponibilizar para você o modelo que eu uso para fazer os meus conteúdos, sejam desde blog posts, mídia social, até vídeo institucional, conteúdos, campanhas maiores. Tá? Se você ainda não conhece o Notion, é uma ferramenta que pode mudar completamente não só a sua produção de conteúdo, mas toda a sua organização. Tá? O Notion mudou a minha empresa, mudou as minhas produções de conteúdo, mudou muita coisa do que eu faço pessoal e profissionalmente, porque é como se fosse um Evernote com um Trello, é uma série de ferramentas juntas. Então eu consegui substituir Salesforce, Basecamp, Intranet, Extranet, uma série de outros sistemas só com o Notion. Por que planejar o seu conteúdo? Porque, meu amigo, o jogo mudou. Meu amigo, minha amiga, agora o jogo mudou. Se você não planeja o seu conteúdo, fica muito mais difícil de você fazer um conteúdo conciso. A gente vê hoje muitos conteúdos aí que são maiores e poderiam estar fazendo muito mais sucesso se eles estivessem condensados, um pouquinho menores. Como que você chega nisso, né? Aquela frase famosa, né? Desculpe não ter enviado uma carta curta, só tive tempo para escrever uma longa. Porque é muito mais difícil você dar informação resumida. Para você reduzir esse tempo de edição, da revisão do seu conteúdo e tornar isso um conteúdo mais bem digerível para o seu espectador, para sua audiência, para o seu cliente, é importante planejar e documentar, né? Documentar também faz a diferença. A gente já sabe hoje, né? Já é mais do que bem documentado que empresas que documentam a sua estratégia de marketing de conteúdo têm um resultado muito melhor, né? Então só o fato de você planejar, só o fato de você deixar isso documentado vai te ajudar muito. A gente precisa de conteúdos muito mais bem feitos do que há 2, 3, 4, 5 anos atrás. O jogo mudou. Então agora precisa de qualidade de conteúdo junto com um conteúdo conciso, fácil para ser digerido, né? Ver o sucesso de um TikTok, de um Instagram Reels. Agora os conteúdos estão menores, né? E as pessoas têm esse tempo de atenção, né? Muito pequeno. Então você precisa levar aquela informação da forma mais bem resumida possível. E para isso, documentar e planejar. Primeira coisa, assim que você criar a sua página, você criou a sua conta, criou a sua página no Notion, o próximo passo é começar com ícone, começar com ela vazia e começar com template. Eu recomendo começar com template. Começa com template, aí é o seguinte, você tem uma série de conteúdos bacanas aqui, templates bacanas do Notion para você usar. Aqui são diversas possibilidades, você tem parte de design, roteiro, mais para desenvolvimento, tem uma série de templates bacanas para você utilizar aqui no Canva. O que a gente vai fazer agora é utilizar o Content Calendar, calendário de conteúdo, tá? E a gente vai usar esse calendário de conteúdo base para transformar nesse que eu vou mostrar para você, que é o que eu uso no dia a dia, bem mais trabalhado aqui do que o template padrão do Notion. Pode ser que o próprio Notion já seja suficiente para você. Como a gente está falando aqui com muitos profissionais criativos e pessoal de agência, é bem possível que você precise hoje seja mais avançado do que o Notion te dá usar esse template. E ele já inicia com o template básico deles. Content Calendar. Aí você pode alterar aqui. Calendário de conteúdo cliente X. E aqui você tem o seguinte, aqui você tem a tabelinha, né, o banco de dados, aqui você tem os status dos conteúdos e aqui você tem um conteúdo propriamente dito, ok? E aí você pode mexer no status desse conteúdo. E você pode renomear aqui. Então, por exemplo, aqui pode ser ideia, fase de ideia. Aqui pode ser em progresso. Aqui pode ser revisão. E aí aqui, publicado. Ok? Vamos supor que você tenha mais um status normalmente na produção do seu conteúdo. Vamos colocar aqui um grupo, e-mail marketing. Tá? Eu já usei dessa forma, então tendo o status, e aí você pode arrastar aqui e mudar a ordem, tá vendo? Dos status. Eu já cheguei a ter diversos status de acordo com o canal. Então teria aqui Facebook, Instagram, mas aí isso daqui ficaria muito grande. E aí você consegue ter o canal como uma propriedade dentro de cada conteúdo, o que fica até mais interessante, tá? Então beleza, aqui é para você entender que você pode ter outros tipos de status e você cria esses status de acordo com o que você quiser. Então vamos supor que você tenha uma empresa terceira que faça o design, por exemplo. E aí você poderia ter aqui, então, em progresso, vamos colocar aqui, por exemplo,
edição, vou adicionar um outro grupo, gravação. Então, pode ser uma ideia. Então, vamos lá, né? Como que funcionaria do básico. Você teve uma ideia de conteúdo, essa ideia vai para a fase de gravação, vai para a fase de edição, vai para a fase de design, onde você mandou então para uma agência terceira, para um freelancer, por exemplo, fazer o design, vai lá para revisão, vai para e-mail marketing e vai depois para publicado, tá? Aqui, na verdade, poderia ser, então, vamos supor, website e depois e-mail marketing, depois você quer ainda criar mais um outro, mídias sociais. E aí você sempre sabe o que falta para você fazer dentro do seu conteúdo, entendeu? Então seu conteúdo vai pulando de status de acordo com o que você for definindo, beleza? Então isso daqui é para você entender o por status, beleza? Mas vamos entrar dentro de um conteúdo especificamente aqui, tá? Você clica e ele abre aqui o conteúdo para você, aqui ele fala em título do conteúdo, né? Então vamos supor que a gente tem um conteúdo aqui sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Então template editável de produção de conteúdo no Notion. Legal, beleza. E ele já te dá aqui por padrão algumas propriedades, certo? Então assign, na verdade, então seria responsável. Ok? E aí você pode clicar aqui e buscar uma pessoa responsável por esse conteúdo. Eu aqui como o responsável por esse conteúdo. E aí aqui você tem então o status, né? E aí a gente criou esses outros status aqui, né? Já tinha vindo com ideia, enfim, publicado. E aí a gente alterou os status. E você pode inclusive alterar a ordem dos status aqui, certo? Vamos supor aqui então que esse conteúdo tá com a ideia, né? Você pode colocar, ele te dá aqui link, né? Então eu gosto de ter o link, por exemplo, um pouquinho mais para baixo. Você pode mudar a ordem dele aqui. Qual é o tipo, né? Então é só clicar e alterar o nome da propriedade. Lembrando que isso daqui chama propriedade. Então tem aqui add a property. Você pode adicionar uma nova propriedade. A gente já vai fazer isso. Mas então ele colocou aqui, né? O tipo, o que é? Então, blog post, podcast, vídeo, Twitch, Facebook, Instagram, conteúdo patrocinado aqui, um sponsor content. Então, o que você pode fazer aqui por isso que eu comentei que não é muito interessante você ter os status por canal, certo? Porque você pode ter aqui todos os canais que você quer colocar. Nesse modelo aqui padrão, template do Notion de calendário de conteúdo, tipo, que era type antes, é uma propriedade que é um select, tá? E um select, ele só te deixa colocar uma opção. Eu vou alterar aqui para múltiplas opções, tá? Veja que você pode alterar aqui para um texto, para um número. Você tem esses tipos de propriedades, né? Um select, multi-select, data, uma pessoa. Então, o responsável, por exemplo, é um tipo de propriedade de pessoa. E aí, pessoa, ele vai buscar dentro do sistema com os usuários cadastrados no sistema. Tanto usuários podem ser da sua equipe, da sua empresa, como clientes externos, que ele chama de guests, né? Então são os convidados dentro do sistema. Mas aí você pode ter então arquivos e mídia, pode ser um checkbox, URL, e-mail, e aí ele vai validar esse e-mail, pode ser um telefone, e aí você tem umas outras propriedades mais avançadas como fórmula, e aí aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais avançada, super bacana também, que você pode fazer chover aqui com as fórmulas. A parte que realmente para mim faz a diferença aqui é o relacionamento com outras páginas, outros databases, né? Outros bancos de dados do Notion. E aí aqui é onde o bicho pega, porque você consegue ter um conteúdo, por exemplo, linkado com uma tabela de clientes. E aí quando você estiver lá dentro daquele cliente, você vê, por exemplo, todos os conteúdos que você produziu para aquele cliente. Então aqui que o bicho pega, aqui que a coisa fica realmente bacana, usando aqui essas propriedades mais avançadas. Mas aqui hoje a gente vai fazer o basicão do Notion, que é para você começar a pegar a manha dele, beleza? Aí tem também roll-up, coisas mais avançadas a gente vai ver mais pra frente, mas aí você tem data de criação, criado por, última edição por quem, né? Então, a hora e por quem. Tá? Então aqui são as propriedades do Notion. Então, como eu estava comentando, aqui o tipo, ele só te deixa selecionar um, certo? Eu vou alterar então o tipo de select para multi-select, e aí aqui agora eu posso colocar vários canais que eu quiser, entendeu? Ah, legal. Então eu não preciso ter os meus status por canal. Eu posso ter simplesmente, por exemplo, ideia, gravação, edição, para manter, né,
o revisão, deixa aqui, vou deletar esse cara aqui, posso deletar, deixa a revisão e aí a gente altera para, só clicar aqui, publicado, show de bola, e aí eu posso deletar essas outras propriedades. Então, mídia, vamos alterar para mídia, vamos supor que você queira colocar aqui, né, a imagem, aí você vê que bacana que ele já puxa aqui a imagem, você pode clicar aqui, deletar, adicionar a imagem que você quiser. Deadline, então você pode colocar, por exemplo, prazo, e a propriedade dele é uma data. Ok, legal. Alterei para prazo, aí aqui você pode colocar a data que você quiser, né? Hoje, 16 de agosto, você pode alterar aqui a data da publicação, E aí você pode alterar aqui também a data que você quiser. Ah, putz, mas o formato da data está errado. Você vem aqui em Format Date, Dates, e aí você pode alterar. Então, a gente aqui, dia, mês e ano aqui no Brasil. E aí é o seguinte, vamos lá, como deixar isso daqui de uma forma mais voltada à produção de conteúdo que a gente conhece aqui como conteúdo para inbound marketing. Então você vai ter normalmente a fase do funil. Então a gente pode colocar aqui uma nova propriedade chamada fase do funil. E aí qual que é o tipo dessa propriedade? É um select ao invés de multi-select. E eu vou criar aqui as 3 fases do funil. Então topo, meio e fundo. E aí eu quero alterar a cor deles. E aí eu posso vir aqui alterar. Eu quero então o topo como verde, o meio como amarelo e o fundo de funil vou colocar em vermelho, que é para lembrar mais promoção. E no meu exemplo, em como eu costumo usar, e eu tenho aqui várias propriedades, tá? São propriedades que eu uso, e aí eu posso ter então como tema. Você pode colocar lá planejamento, criação, produção, fotografia, videografia, desenvolvimento. Você pode colocar temporada. Qual é a temporada dessa produção de conteúdo que você está fazendo nesse momento? Objetivo é legal, vamos passar o objetivo para lá. Vamos criar aqui então objetivo. Objetivo eu vou colocar aqui como um select também. E aí eu tenho alguns objetivos aqui, como por exemplo, olha só, tráfego, autoridade, reconhecimento de marca, engajamento, geração de leads, fidelização. Então a gente pode criar, eu posso simplesmente copiar aqui, porque eu já tenho criado lá, né? Então eu vou colocar tráfego, autoridade, reconhecimento de marca, engajamento, geração de leads e fidelização. Pronto, criei os objetivos possíveis aqui de um processo de inbound, e aí você pode alterar aqui a ordem que você quiser, mas aí pode te lembrar sempre de saber quais tipos de conteúdo produzir, quais objetivos. Persona, por exemplo, olha que bacana, você pode ter aqui persona, e aí você coloca o nome da sua persona. Você pode ter um banco de dados de persona e linkar esse cara aqui, aí seria com uma propriedade de relacionamento com o seu banco de dados de persona para aquele cliente. Então, olha que interessante como a coisa começa a ficar super avançada e como você pode deixar a coisa super avançada, né? Pode colocar aqui já quais hashtags você vai querer usar nesse conteúdo, observações, próxima ação, a imagem de destaque, enfim. E aí aqui tem uma série de propriedades. Eu vou deixar esse template aqui bem bacaninha para que você possa usar. Outras coisas que a gente pode usar aqui, você pode colocar comentários nesse conteúdo, escrever esses comentários à vontade aqui, e aí inclusive marcar pessoas, enfim, colocar outras propriedades que você queira aqui. Então aqui é o seguinte, bom, eu vou deletar esse conteúdo básico que ele já tinha colocado aqui, né? Vamos fazer como se a gente estivesse criando um novo conteúdo. Tá andando na rua, você tem uma nova ideia de um conteúdo, inclusive no celular, iPhone, iOS e Android, funciona super bem o aplicativo. Você vem aqui em novo, né? New. E vamos colocar aqui uma ideia de conteúdo, para mídias sociais. Legal. Você criou ele, acessou ele aqui, a gente tem então as propriedades que a gente criou antes. E aí tem também aqui os templates. A parte de template é uma das mais legais com certeza. Então aqui ele já te dá, quando você cria uma nova página, né? Aqui é um novo conteúdo, mas ele considera então, né, como uma página. Ele te dá aqui algumas possibilidades de templates. Então ele te dá aqui, olha só que legal, blog post, podcast, vídeo, sponsored post, empty page, aí não vai ter nada, e um novo template. Então você pode colocar um novo template, e aí sempre que você criar
clicar em novo conteúdo, ele vai puxar os dados. Então vamos colocar aqui como exemplo o blog post. E aí, olha que bacana, ele já te deu aqui como blog post, então a parte de pesquisa, anotações e aí até o rascunho. Então você pode colocar aqui os pontos que você quiser, as suas anotações, e aí aqui você vai criando o rascunho do seu conteúdo. Se não fosse um blog post, vamos supor que você tivesse clicado em podcast, ele vai te dar outros textos aqui para te ajudar a criar esse podcast, porque então tem aqui interview questions, né? Então eu vou tentar traduzir isso daqui o máximo possível para você, mas então pesquisa, perguntas da entrevista, anotações das edições, e aqui ele já te dá aqui, ó, recordings, né? Então aqui as gravações, para que você mesmo já coloque suas gravações. Você pode arrastar aqui um arquivo de áudio e isso fica gravado aqui, compartilhado na sua extranet, como se fosse a sua intranet, aqui o seu sistema com a sua equipe. Beleza? Então isso daqui seria um template de podcast. Um template de vídeo. Vamos ver o que ele te dá aqui como exemplo de um template de vídeo. Pesquisa, objetivos, né? Shot list. Então sua lista de gravações. E aí você pode colocar aqui né? Então, enfim, abertura, introdução, aí a narração, provas, conclusão, por exemplo, né? E aí você mesmo pode mudar esse template. Aqui que tá a graça. Você pode usar os templates que já existem, ou você pode mudar o template para fazer como você quiser. E aí, ó, aqui, ó, o script, você pode botar o seu script aqui. E o footage, então, né, o conteúdo, né, as gravações efetivas aqui do seu conteúdo. E aí ele te dá aqui outras opções. E aí você pode criar o seu próprio template, vamos supor, vamos chutar aqui, ID Reels. E aí você coloca aqui, então, o que você quiser como conteúdo, né? E aí quando você voltar aqui, você vai ter sempre, então, ID Reels. Clicou em ID Reels e aí você tem o conteúdo com o template que você definiu. Legal? Então, isso daqui é como você usa a parte de conteúdo do Notion. E aí você vai mexendo aqui, então, seus conteúdos nos status, né? Legal, tá publicado, publiquei, show de bola. Aí aqui é onde a coisa começa a ficar muito legal, né? Olha só que interessante, né? Aqui era o calendário de conteúdo do cliente X. E a gente tá aqui a visualização de lista, né? Então, são as views, né? E a gente tá vendo a view aqui por status. Ele já te dá no template aqui a view por responsável, assignee, né? Assignee, deadline calendar. Então, por exemplo, por assign, ele vai te dar aqui então pelas pessoas. Lembra que eu coloquei o responsável, eu aqui como o responsável por esse conteúdo? Se tiverem outras pessoas, vão aparecer essas outras pessoas aqui por responsável. Deadline do calendário. Então, olha só, a gente colocou a deadline hoje aqui no calendário para esse conteúdo e ele já coloca aqui um calendário mostrando que essa é a data. Se eu alterar, por exemplo, a deadline para aqui dia 18, ele já vai alterar aqui também, tá vendo? Como prazo, né? E aí, então, ele está usando as propriedades do conteúdo, vou voltar aqui para status, ele está usando as propriedades do conteúdo como um filtro. Tá vendo? Por status, então, aliás, como filtro não, como agrupamento. Então você pode agrupar nessa view por, aqui a gente está chamando de por status e agrupando por status. Mas, por exemplo, ele tem outras, lembra que a gente criou com objetivos? Então eu vou colocar aqui objetivo e ele vai alterar, tá vendo? Para tráfego, autoridade, reconhecimento de marca, engajamento, geração de leads, fidelização, porque esse conteúdo a gente colocou como fidelização. Então eu posso vir aqui, criar uma nova visualização, por exemplo, por objetivo. E aí, por objetivo, eu vou agrupar. E aí, na verdade, então tem que alterar. Porque por objetivo, ele está aqui. Você tem esses iconezinhos aqui, né? É uma lista, uma tabela. E aí, a gente não está fazendo como tabela. A gente está fazendo aqui como board, tá? Então, esse daqui é um ponto que eu não passei. É bem básico, mas é o seguinte. Aqui a gente está vendo os records, né, os pontos, né, os conteúdos do banco de dados em formato de tabela. E aí você pode ter vários conteúdos aqui, certo? Essa daqui é uma visualização de tabela. A gente tem também a visualização, e aí você clica aqui e vem aqui para alterar, né? Como board, e o que a gente estava vendo era o board. O que a gente viu ali como deadline é o calendário, e aí você tem lista, galeria e timeline também, que é bem legal. Mas vamos mudar aqui então por board.
né? E aí aqui a gente está fazendo o agrupamento por padrão, ele deu aqui por status, né? Group by status, mas a gente vai alterar por objetivo. Então olha só que legal, você tem aqui por objetivo, tá vendo? Que está agrupado por objetivo. Então se o objetivo desse conteúdo aqui não é mais, por exemplo, fidelização, vamos supor que seja autoridade, eu alterei lá, também altera aqui, né? Mas aí aqui a gente tem todos os conteúdos, vamos supor aqui, então eu quero um conteúdo para cada objetivo aqui, e aí você tem aqui então como ver os conteúdos por objetivo também, tá? Então, assim, basicamente é isso aqui, pessoal. A alternativa é ignorar o planejamento, ignorar storytelling, ignorar planejamento e documentação do seu conteúdo. E aí os resultados provavelmente vão continuar os mesmos. Então, se você quer mudar o resultado, é importante planejar e é importante produzir com qualidade. E você precisa de um modelo para seguir. É muito difícil começar sem um modelo para seguir. Então, eu estou pegando esse modelo que o Notion já tem por padrão dentro dele e levando ele para um próximo nível, colocando aí objetivo de marketing, funil, fase do funil para esse conteúdo, mas alguns outros detalhes muito bacanas aí. Espero que você goste do modelo, espero que você já esteja usando o Notion. Se não tiver, tá perdendo, então vá lá, se inscreve, é de graça e começa a usar, tá? Então, para você sair com uma coisa acionável desse conteúdo aqui, faz a sua conta no Notion, se você ainda não tem ela, duplica esse meu template e já planeja os seus próximos 3 conteúdos para o Instagram, mídia social, e-mail marketing, para o seu site. Então hoje você tem aí acesso ao meu template de conteúdo, de produção de conteúdo, para você fazer histórias melhores. E a gente vai falar um pouquinho mais de storytelling mais para frente. Fica ligado, se inscreve no canal, deixa o seu joinha se você curtiu esse vídeo, ajuda muito aí, eu tô voltando ao canal, então eu agradeço muito se você puder deixar o seu joinha, curtir, se inscrever no canal, ativa as notificações e nos vemos em breve.